Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos falar sobre a terceira temporada de Ginny e Georgia. Vou apontar algumas coisas aqui, porque eu tenho um pouco o que falar sobre essa temporada. Inclusive, olhos inchados por conta de Ginny e Georgia. Então, a gente vai debater um pouquinho aqui. Nada muito profundo, até porque se você ainda não assistiu, corre pra assistir. Vai ter spoiler, já vou dar o spoiler aqui pra vocês. Eu vou falar de spoilers, eu vou contar de spoilers, eu vou contar um monte de coisa que acontece no meio das temporadas. Então, se você ainda não assistiu, para o vídeo, vai assistir, depois a gente volta aqui pra vocês baterem um papo comigo. Mas enfim, antes de eu começar, o mesmo de sempre. Se inscreve aqui no canal, dá o teu like, isso me ajuda bastante, compartilha com outras pessoas e comenta aqui as suas opiniões sobre essa série. Então, vamos já começar a falar um pouco sobre a terceira temporada de Ginny e Georgia. Bom, a Netflix demorou aí, eu acho que uns bons 2 anos, se eu não me engano, a terceira temporada. Se não terminou em 2022, foi em 2023, eu não lembro, sou péssima com data, mas eu acho que tem pelo menos 2 anos do lançamento da última temporada pra essa. Então, basicamente, eu não lembrava de nada que tinha acontecido. Então, eu tive que fazer ali o recap, né, do início da temporada, até porque eu não ia assistir a temporada novamente. É uma série que ela é muito pesada, então mexe um pouco comigo certos assuntos. Nessa temporada, então, a gente já começa com a Georgia sendo detida no seu casamento por um caso de assassino. Eles têm que lutar ali pra provar que ela não fez algo que ela fez, né? Enfim, então durante essa temporada a gente tem 10 episódios com um pouco mais de 1 hora e pouquinho ali os episódios, alguns 55 minutos, 50 e poucos minutos. Então eu achei que eles entregaram muito bem. Eu inclusive acho que essa terceira temporada é a melhor temporada da série inteirinha, muito mais do que a primeira, muito mais do que a segunda. E eu acho que eles quiseram entregar isso justamente para justificar ali o tempo, né, que passou. Eu achei até que essa série ia ser cancelada, porque realmente demorou muito. Os atores já estão enormes, o ator do Washington tá enorme, mas enfim. Durante essa temporada a gente tem todo um desenvolvimento familiar, porque o Paul, ele começa a descobrir certas coisas que a Georgia, né, do passado dela, não contou pra ele. E como eles eram casados, então ele começa a ficar um pouco perdido em toda aquela situação. E a situação dela ser acusada disso também está impactando na carreira política dele. Então começa a cair de cara. E aí ele começa a descobrir algumas coisas do passado dela. E ele acaba saindo de casa, deixando lá, né? Deixando ela lá naquelas condições, sozinha na casa dela. Bom, nisso ela fica muito perdida e se sentindo só, até porque ela teve uma infância, uma adolescente muito, né, complicada. Foi mãe adolescente, então ela ficava fugindo sempre ali, mas sempre buscando o melhor para os filhos dela. Isso daí a gente não pode negar, não podemos negar isso daí. E aí então eu achei que, primeiro, o Paul, que casado com ela, gente, muita gente fala que porque fizeram o Paul ser desse cara, um cara agressivo, um cara que não tá aí pra família, que só pensa na carreira dele. Mas desde Heart of Dixie, ele já era assim, gente. Então não me comprou. Já sabia que ele ia aprontar alguma ali nesse sentido. E aí, também falaram ali da aproximação do Joe. Mas essa aproximação, ela já vinha de muito tempo. Desde quando eles eram adolescentes. Enfim, desde quando eles eram adolescentes. Então, eu achei ok, tá? Sobre a Georgia, ela deu uma amadurecida. Ela não tá tão chata como ela tava nos outros episódios. O pai dela tá muito mais presente, só que eu achei muita filha da putagem ele ter chamado o conselho tutelar pra tirar a Ginny de lá, a Ginny de lá. E o Austin também, tendo entregado o Austin lá pro pai dele, que é um cara que bate nas pessoas, é agressivo. Esse sim é agressivo, né? E choro, gente. Um choro do primeiro episódio ao último, assim, mas os últimos pra mim foram os piores. Aqui a gente também tem um desenvolvimento que eu achei bem triste da Meng, né?
que é as 4 meninas que eram amigas e tudo, e a Max tá ali tentando, do jeito dela, se mostrar presente, se fazer uma amiga nesse momento que tá todo mundo apontando o dedo pra família da Ginny. E ela meio que exclui a Max junto com as outras duas lá, que acho que é a Nora e a Abby. E isso daí também eu fiquei bem chateada. E o que eu achei aqui que pegou o ponto é o ponto do Marcos, né? Interpretado pelo Félix. Eu acho que ele interpreta muito bem. A gente tá com um convidado especial hoje. Eu acho que ele interpreta muito bem uma pessoa depressiva e mexe. Principalmente se você conhece alguém ou tem alguém muito próximo com depressão, ou se você já passou por isso, tá? Então, assim, é pesado. O episódio... Oh, meu amor! O episódio que ele tá bêbado e a mãe dele pergunta se ele odeia eles, e ele simplesmente desaba falando que ele odeia ele mesmo, que ele odeia ele próprio. Gente, eu chorei tanto. E a Max tá tentando tirar ele do alcoolismo, porque tá se tornando um menino alcoólatra. E aí tá todo mundo falando que ela tá se metendo, que ele só tá querendo se divertir e tudo mais, só que ela que tá na casa, ela que tá vendo, né? E depois do que a Georgia fala pra ela, ela vai atrás disso. Então eu achei isso muito pesado, tipo, ignorando, falando que ela tá fazendo muito drama, sendo que não é, ela tá preocupada com o irmão dela, né? E nesse meio tempo a gente teve o plot da Ginny engravidando do Timothée Chalamet 2. Então, eu fiquei assim, gente, não, quando ela falou, eu descobri que tava grávida, eu falei, Netflix, por favor, que seja do Marcos. Na minha cabeça, tinha que ser do Marcos, gente, não era possível, não tava batendo o cálculo pra ser do Timothée Chalamet 2. E não, era dele mesmo. Mas a gente já sabia que ele era um idiota. Tava na cara escritinha dele. Mas assim, achei interessante esse envolvimento amoroso da Ginny, mas também pro lado do Marcos, porque ele começou a perceber, né, por mais que ele quisesse, e eu entendo porque que ele tá fazendo isso de não deixar a Ginny entrar, mas de expulsar ela por conta da situação toda dele, né. Enfim, tendo tudo isso, temos o divórcio da Georgia com o Paul, e o Paul ainda é muito safado com ela, muito sacana com ela, cara. Deixa ela ali na rua, a Ginny tem que ir atrás lá da namorada do pai dela pra ver se ajuda, enfim. Mostra também o caminho ali de como ela foi criada e aquele velho ditado, né? A fruta não cai longe do pé. E realmente a fruta não cai longe do pé. Então eles armam ali toda uma situação. E o mais traumatizado de toda a série é o Austin. E é o único que ninguém tá dando a devida atenção. O menino vai fazer alguma coisa, podem contar com isso. Então não sabemos se vai ter uma 4ª temporada, mas se tiver, creio que vai focar no Marcos saindo da reabilitação, talvez. E eu acho que no trauma do Austin. Vamos esperar aí pra ver. Eu tô bem positiva, porque eles entregaram realmente uma temporada muito boa. Então, se você quer chorar, mas chorar muito, gente, essa temporada é pra você, porque vai te machucar demais. Se você ainda não assistiu e assistiu os spoilers todos até aqui, vai lá assistir então. E aí depois volta aqui pra me comentar qual foi a parte mais doída e qual a sua parte a parte favorita de vocês. Eu fico aqui então no aguardo de vocês no próximo vídeo. Tchau!